Olá, meus amigos, muito boa tarde. Estamos começando o Virando o Jogo desta terça-feira, dia 7 de março, ao vivo aqui pela TVU, canal 55, canal 11 no Sistema Net e também nas plataformas da internet, pelo player da TVU, tvuplay.tv.br e pelas páginas do Facebook, @TVUplay e @Virando o Jogo TV. E você participando conosco também aqui do Virando o Jogo, através do nosso WhatsApp, já é restabelecido o WhatsApp. O nosso Diogo Rossi já está com o nosso WhatsApp lá, que é a nossa Little Turtle 2, Tartaruguinha 2. É o apelido do... agora, tá chique isso aí, hein? Ei, porra! Apelido do WhatsApp agora. Esse aí é o Little Turtle 2, Tartaruguinha 2. Tartaruguinha 1, nós estamos procurando. E aqui conosco o presidente 100% desse campeonato gaúcho, o presidente do Novo Hamburgo, o presidente Juarez Radaeli. Tudo bem? Como está, Juarez? Tudo bem? Firme e forte? Tudo bem, boa tarde. Satisfação de estar aqui com vocês. E, logicamente, contentes pelo resultado até agora, mas... Foi só um pedacinho, a coisa ruim está vindo ainda. Mas olha, já enfrentou o Internacional, já enfrentou o Caxias, que é o vice-líder. E agora tem o Grêmio pela frente, daqui a 3 rodadas. Dia 22. Daqui a 3 rodadas, o Grêmio no Estádio do Vale. Quer dizer, já faturou o Internacional dentro do Beira-Rio, agora espera o outro da dupla Grenal, o Grêmio, lá no Estádio do Vale. Também conosco o Rogério Belk, hoje na ponta direita. Tudo bem, Tudo bem, Rogério, meu xará. Muito obrigado pelo convite mais uma vez. Xará é coisa lá de cima, né? Nós acho aqui que é sim. tocaio, né? É, tocaio, é verdade. É mais nosso aqui, verdade. Muito bem. O Nelson Cerqueira à minha direita e na extrema esquerda lá, Davis Wagner. Davis Wagner que já hoje nas redes sociais indignado. O Jeromel não vai poder atuar, lesionado, uma costela de novo? fraturada. O ano passado não estreou na Libertadores por causa da cachumba, né? Foi cachumba ano passado. O ano que vem vai ser dor de dente? O que é? O que está acontecendo? Mais um lance, um acidente, de novo. Mais um acidente. Acidente de trabalho, isso pode acontecer. Antes de vocês começarem com essa lenga-lenga de vocês aí, me permitam fazer um agradecimento ao pessoal da RBS TV, os nossos colegas da RBS TV. Ontem nós tivemos a comemoração dos 45 anos do Jornal do Almoço, programa que eu tive a honra, a satisfação de ter participado por muitos anos, e eles, os colegas da RBS, acharam por bem, dentro das homenagens que fizeram àqueles integrantes que já passaram pelo Jornal do Almoço, também colocar a minha foto e me homenagear e me citar como um dos participantes do programa Jornal do Almoço. E aí descobriram uma foto minha. Eu nem sei que idade que eu tinha nessa foto. Parece o Vanderlei Cardoso. Eu diria Cláudio Cavalcante. Olha, Vanderlei Cardoso. Tem mais. Eu já estava me achando. Só um pouquinho, tem duas fotos. Eu mandei duas fotos. Por essa TV aí, ó, década de 70. Olha lá, essa é a foto mais séria agora. Eu não sei de onde que os colegas da RBS tiraram essa foto, porque isso deve ter sido meu início ainda na Rádio Gaúcha, não devia ser efetivo da televisão, da então TV Gaúcha. Mas, de qualquer maneira, valeu o registro aí, agradeço muito. E também a Cristina Ranzolin, que é a apresentadora do Jornal do Almoço, que eu tive a satisfação, primeiro, de conhecer a Cristina menina. Éramos vizinhos no Menino Deus. Depois eles se mudaram ainda no bairro e depois retornaram, inclusive, fomos vizinhos de casa. O Armindo Antônio Ranzolin, que aliás, o Ranzolin e o falecido Lupe Martins são os meus padrinhos na crônica esportiva. Então sou muito grato e tive a satisfação de trabalhar com a Cristina Ranzolin. Aliás, a Cristina, quando saiu da reportagem e foi para o estúdio, ela foi trabalhar comigo justamente apresentando 2 telejornais na RBS, o Bom Dia Rio Grande e também a Rede Regional de Notícias, que era dentro do Jornal do Almoço. Então, um grande abraço, muito obrigado. Feito esse registro. Antes da gente falar do Novo Hamburgo, presidente, tem a questão que ficou pendente do Grenal ainda, não é? Que eu queria puxar essa imagem que ontem ela começou a circular, porque me parece que ela é da Grêmio TV. Grêmio TV. E não tinha essa imagem no contexto das emissoras de televisão.
que tinham transmitido o Grenal ou que tinham feito reportagem sobre o Grenal. Então, eu queria colocar essa imagem aí, pedir para o Lenine colocar essa imagem. Olha aí. Não, essa aí eu não, essa é a cotovelada. Essa é o lance da cotovelada. Não é esse aí. É o que eu mandei. Lance de jogo. É o que eu... Ah, mas mudou a tua opinião? O quê? Hoje de manhã tu estava dizendo que eu li em algum lugar. Você é irônico. Sabe por que ele tá bravo? Sabe por que ele tá bravo? Sabe por que ele tá bravo? Porque vai jogar o Bressan. É porque vai jogar o Bressan. Não vai jogar. É porque vai jogar o Bressan. Não vai jogar o Bressan. Tem que jogar. Isso, não vai jogar o Bressan. Não vai jogar. Internacional jogou no Uruguai. Olha aqui, o Bressan passa a ser a terceira opção. Tu não quer o time que fala espanhol? Não vai jogar. Não vai acontecer isso. Temos a imagem aí ou não temos a imagem? Eu mandei a imagem por e-mail para cá. Essa aí, olha aí. Tá? Essa imagem. O que acontece que eu peço a observação do Davis e por que foi o meu erro e que talvez tenha sido o erro também do Leandro Voaden? O Pedro Rocha, ele toca na bola para fora, ó. Ele toca. Como o Paulão vem naquele sentido, a impressão que dá é que o toque na bola é do Paulão. Entendeu? Então, só essa imagem de trás é que esclareceu. Que foi o pé do Pedro Rocha que toca na bola, tentando se livrar do Paulão. Por isso que ela muda um pouco a trajetória. E ontem o Alex Bagé nos falava no nosso grupo aqui do Virando o Jogo. O Alex Bagé que está retornando do Rio de Janeiro, do período de férias. Justamente sobre essa observação que o árbitro tem que fazer, se a bola muda a trajetória. E ela muda a trajetória porque é o próprio Pedro Rocha que faz a bola. Ele dá o toque ali. Só que é o mesmo sentido que chega o Paulão. Então a impressão que eu tive era de que o Paulão havia tocado na bola. E como o Voaden estava num ângulo atrás do Paulão, provavelmente tenha tido essa mesma impressão e o seu auxiliar também. Então foi um lance muito difícil. Muito difícil. Ele toca nos dois pés do Pedro Rocha. Que confirma. Mas o primeiro toque já é o pênalti. Mas teve gente dizendo que ele dobrou a perninha, né? Que não foi nada, né? Não sei. Foi alguém que disse isso. Eu continuo achando. Não vai dizer isso. Deixa eu terminar de falar. Eu continuo achando que ele deu uma puladinha antes. Se tu olhar ali. Tu não tem certeza do que ele fez, não? Eu acho que ele deu uma puladinha. Eu acho que foi pênalti. Tá vendo que foi pênalti? Ele dá nos dois pés dele. O Paulão realmente toca no jogador, mas ele dá uma puladinha. Estávamos olha a puladinha. Ele tenta seguir com a bola, cara. Ele tenta seguir com a bola. Acho que nem alcançaria, né? Mas não valia. É uma brincadeira à parte. Eu acho que foi pênalti. Realmente o Paulão toca no jogador do Grêmio, tem que rever o que foi dito ontem. Eu fui veemente dizer não foi pênalti, mas vendo essa imagem que só quem teve acesso foi o cinegrafista, eu acho, porque o árbitro não teve, quem estava no estádio, muito difícil ter essa visão aí. Tinha um quinto árbitro atrás do gol, né, cara? Ele não viu isso também? Com certeza. Tinha, eles botaram. Tinha um árbitro atrás de cada gol. Mas esse árbitro atrás do gol não manda nada. Ele tá lá mas teve um lance que foi o... Não, mas teve um lance também, aí não sei se foi o árbitro atrás do gol. Não, realmente, assim, eu tenho que... Tinha. Depois te mostro, então. Tinha. É o quarto árbitro que tá ali. Tinha 5 árbitros nesse jogo. É o quarto árbitro que fica correndo de um lado para o outro, ele parece o mesmo. Tinham 5 árbitros, tinha um atrás de cada gol. Eu acho que não. Então, eu acho que não. Eles eram 5. Vamos olhar na súmula. Antes do jogo, eu vi essa informação. Se na súmula tiver. E excepcionalmente, por ser um Grenal, eles iam botar um atrás de cada gol. Era essa a informação que tinha. Mesmo que estivessem aí um atrás de cada gol... Isso é muito grave. Se tivesse, se tem o cara atrás do gol e o cara não fez nada... Esses árbitros de trás do gol, eles não estão nem com o fone do ouvido aqui. Assim, eu sou obrigado a rever a posição e eu tinha dito ontem que não foi pênalti. Realmente, com esta visão privilegiadíssima aí, houve o toque. Mas ele deu uma puladinha. Mas ele tem que dar uma pulada para se livrar das pernas do Paulão. Senão o Paulão matava, ele deu uma puladinha. Tirava a perna dele. Olha como é que chega o Paulão. E aí eu que tinha dito que o Paulão... Paulão, delicado. Eu que tinha falado que o Paulão teve uma boa atuação no Clássico Grenal, esse foi o primeiro lance do jogo, velho. Já tenho que retirar. Davis, 1,90m de ternura do Paulão chegando ali. Cheio de amor na perninha dele. Pelo amor de Deus, zagueiro para dar um bote errado desses aí. Olha, mas tinha um zagueiro assim, lembra do Balói? Balói adorava fazer isso também, né? Aquelas entradas na... Era o perigo das duas áreas, era o Marinho, né? Era o perigo nas duas áreas. É o que eu digo do Paulão. O Marinho foi campeão da Copa do Brasil.
O Paulão ele é melhor cabeceando na área do adversário, fazendo gol, já fez gol até de bicicleta. Não sei por que o Antônio Carlos não tenta o Paulão lá de centroavante também. Tá? O Paulão é muito melhor na área do adversário do que na sua própria área. Na sua própria área é só isso. Chapada, minhoca. O Paulão já foi ponteiro direito. Internacional Esporte em 2015, ganhou o jogo com uma jogadaça, deu a meia-lua, a lá Valdomiro, o Paulão Vaz Franco. Vocês só estão ratificando o que eu venho dizendo a respeito do Paulão. As virtudes do Paulão estão mais na frente como um atacante do que como um defensor. Bom, como defensor estão os defeitos do Paulão, infelizmente para o Internacional e para ele. Agora o Paulão é um fenômeno, ele estava no Grêmio, e quando o Grêmio vendeu ele futebol chinês uma quarta-feira à noite, ele foi ovacionado pelos torcedores do Grêmio que aplaudiram o Paulão. Paulão é seleção, ironizando, brincando com o Paulão. Ele vai para a China, fica um ano e meio lá, volta para o Cruzeiro, é campeão brasileiro pelo Cruzeiro, no grupo, e depois vem para o Internacional, 4 anos depois. É um fenômeno o Paulão, né? E é rebaixado no Internacional. É um fenômeno. Adiantou ser campeão no Cruzeiro. Só que é um jogador... E é o Paulão lá no Novo Hamburgo, presidente? É muito caro. Só por isso. Só por isso. Não, só um pouquinho. Eu fico com a tua dupla de zaga lá. O Novo Hamburgo tem... Faz gols, hein? Faz muitos gols. O Novo Hamburgo tem um time fechadinho, um time montado. Não dá... presidente. Vamos deixar assim por enquanto. Deixa assim que tá bom, tá ganhando. Agora, é bom a gente falar um pouco mais sobre essa campanha. Não sei se o Rogério está com os números de cabeça. Bom, eu posso dizer o seguinte, é uma campanha inédita, nunca um time do interior em toda a história dos gauchões, desde o primeiro em 1919, venceu 6 jogos na corrida. E o Beto Campos é o terceiro técnico que consegue vencer as 6 primeiras no gauchão. Rubens Minelli 2 vezes, 74 e 76. Paulo Lumumba em 76, que é o lugar do Oswaldo Rola, tá? Naquele gauchão. O Grêmio venceu 18 e perdeu a 19ª para o Inter. Sim. E o Inter venceu 19. Então o Beto Campos é o terceiro técnico a conseguir essa proeza, depois de Rubens Minelli 2 vezes e Paulo Lumumba. E o Novo Hamburgo é o primeiro time na história do interior a conseguir uma sequência de 6 vitórias. É um primado histórico, tá? Na história do Novo Hamburgo. Mas então o Novo Hamburgo também tem chance ainda, porque quantas rodadas faltam para terminar? Faltam 5. 5 rodadas. Tem... Bom, mais 2, é mais curto, né? Mais 2 Sim, jogos, mais 6 bater máximo. o recorde do Grêmio de 18 jogos? O recorde é do Internacional no gauchão de 74. Ganhou todos os 18 jogos. No Hexa, aquele com o Minério. Ganhou os 18, não empatou nenhuma. Tá? E depois, em 7-6, ganhou 19 na corrida. E o Grêmio 18. Bom, mas o Novo Hamburgo já fez história, presidente. Pode fazer mais ainda, mas já fez história. Olha, lógico que a gente fica muito contente em ter alcançado essa meta, esse objetivo. Mas procurar clubes do interior é muito difícil. A gente sabe que ali na frente vai empatar ou vai perder. A gente é muito consciente disso. Por isso que a gente leva de jogo a jogo, né? O que passou, passou. A próxima decisão é o Cruzeiro no próximo sábado. Né? É um grupo bastante consciente, focado, humilde, né? que sabe o que quer e com a orientação, com o comando do Beto, sua comissão, as coisas procuram estar sempre em dias, tentamos tratar o grupo da melhor maneira possível. Né? Então existe um processo de confiança entre grupo e direção. Né? Todo mundo fazendo o que combinou, normalmente as coisas tendem a dar mais certo. Mas a parte inédita, ela é sem dúvida verdadeira e a gente fica muito contente por estar vivendo ela, só que a gente sabe que só foram 5 jogos, porque tu pode ganhar os 11 jogos do turno e no mata-mata cair fora. Essa é a questão. Ah. Se fosse pontos corridos, presidente, entende que o Novo Hamburgo teria mais chances de ser campeão? Se fosse turno único, como agora, sim. Sim. Mas a gente sabe, pelo poderio da dupla Grenal, o próprio Caxias, que eu acho que é um dos melhores times do gauchão, né, que a gente jogou com eles lá e eles só cresceram. Pontos corridos, um turno único, assim, eu te diria que o Novo Hamburgo hoje teria muita chance de chegar. O Novo Hamburgo abriu 7 pontos, não é isso? 7 pontos. 7 Não, pontos o Novo Hamburgo, nas 2 próximas rodadas, que vai jogar fora de casa, ele não perde a liderança do campeonato. Sim. E aí volta para o seu estádio para jogar contra o Grêmio, né? Para manter. Então, pelo que o Novo Hamburgo vem apresentando, é bem possível a gente raciocinar de que não vai perder 2 jogos Até na mesmo sequência. que o Novo Hamburgo tem que perder os 2 e o Grêmio e o Caxias tem que ganhar os 2
E depois o Grêmio tem que ganhar do Novo Hamburgo em casa. Realmente é difícil. Mas o objetivo maior do Novo Hamburgo, Rogério e pessoal, é campeão do interior. Sim. Né? Lógico, não vamos dizer que a gente não quer ser campeão gaúcho. Puxa, seria uma glória que poucos têm. Mas o objetivo primeiro é tentar ser campeão do interior. Ontem eu estava no estádio lá, o primeiro tempo do jogo foi dificílimo, porque o Passo Fundo, mesmo tendo algumas dificuldades, estreia do Leocídio, primeiro jogo do treinador, mas assim, Tinha um bom treinador, diga-se de passagem, treinador, que organizou o time do Novo Hamburgo. Eu achei muito organizado o time do Passo Fundo, né? E o Novo Hamburgo, mesmo assim, se sobrepôs no primeiro tempo, errou 3 ou 4 gols, assim, gols feitos praticamente, e o medo do pessoal que esses gols que foram perdidos fizessem falta no segundo tempo. Mas aí é o seguinte, né? No segundo tempo, o Novo Hamburgo patrolou Tem dois pilares básicos do Novo Hamburgo, né? Tem um matador, que é o João Paulo, que foi artilheiro do Ipiranga no ano passado, e tem um homem que entende muito de futebol, que é o Everton Cury. É importante, com todo o respeito ao presidente, mas se os clubes do interior têm um homem que dirige o futebol, que tem um amplo conhecimento. Ele volta ao Novo Hamburgo, agora faz um ótimo trabalho. O Everton Cury conhece futebol como poucos, aqui no Vale dos Sinos e tal. Isso é muito importante. Como é que foi justamente essa montagem dessa equipe, presidente? A montagem, ela começou em dezembro. Né? Queria agradecer o Belk pela lembrança do Everton. O Everton nós começamos juntos em 2001 no Novo Hamburgo. E até 2005 a gente formou uma dupla, de vice de futebol e eu de diretor de futebol. Em 2013 a gente voltou no meio do turno, quando o Novo Hamburgo estava com uma séria dificuldade de classificação, a gente trocou 15 jogadores, 16 jogadores no meio do turno. Mudou todo o time. Não podíamos perder nenhum jogo no segundo turno, perdemos a primeira em casa para o Pelotas. E fomos buscar, e no último jogo era o Grêmio em casa. Se nós tivéssemos perdido, nós estaríamos rebaixados. E se nós tivéssemos passado pelo Grêmio, nós iríamos para a semifinal contra o São Luís de Juí. Então o futebol, ele nos surpreende muito às vezes, né? No passado o Novo Hamburgo já fez uma boa campanha. Já fez uma boa campanha. Eu acho que foi o lance do pênalti do Paulinho, né? Na Arena. Ou no ano retrasado, não estou bem lembrado. Eu acho que foi o ano passado, né? Foi 2015. 2015. Que o Paulinho, que o Marcelo defendeu com a perna o pênalti do Paulinho. Senão o Novo Hamburgo estaria ali. Mas o Everton tem bom conhecimento, assim, a gente tem muitas pessoas que a gente não perde contato fora. Nós temos o Itamar Schulli lá no Nordeste, que foi nosso treinador. E a gente vai tentando pensar, montar, fazer o que pode com o pé no chão. Se vai até onde dá. Além da escalação, tem banco também, né? Ontem mostrou, machucou, o Conrado machucou, e entrou o Júlio Abu e fez um salseiro pelo lado esquerdo. Nós temos aí ainda o Preto, que volta agora, nós temos o Léo Carioca, que é um bom zagueiro. O Preto, que idade está o Preto, hein? O Preto está com 36 anos. 36. Preto que não é preto. Mas é um dos ícones, né? Um dos símbolos também do Novo Hamburgo, o Preto. Agora, qual é, fora essa pretensão do título do interior e, quem sabe, o título gaúcho, para ao longo do ano, o Novo Hamburgo, qual é a previsão que se faz? Olha, nós temos uma Série D para disputar, né? Que a gente vai analisar ainda muito, mas a princípio se disputa. Só que clube do interior é um leão por dia, né? É uma dificuldade imensa, né? O pessoal puxa a gente, a Série D, mas se tu for para a ponta do lápis, o que o clube ganha na Série D? Tu precisa fazer uma folha de no mínimo 300 mil reais por mês. Tu só tem viagens e estadia. Tu precisa fazer rendas e arrumar patrocínio para cobrir tudo isso. Porque, na minha modesta opinião, um grupo que começa a não receber em dia, ele não anda. Isso nós temos. Nós temos vários exemplos, não só no futebol, né? Exato. Então tu precisa honrar isso. Né? A folha hoje é quanto? A folha do Novo Hamburgo, comissão técnica, tudo, ela não chega a 200 mil. Não chega a 200 mil? Não. É a média dos clubes do interior, mais ou menos é isso, né? Não, tem gente. Tem gente. Segundo o Noveleto, quando a gente esteve conversando com ele, Novo Hamburgo, São José, Cruzeiro,
São Paulo. E o São Paulo seriam as 4 folhas mais baixas, abaixo de 200 mil. Eu ouvi o presidente, acho que do Veranópolis, numa entrevista antes do jogo com o Inter, ele falando que a folha, posso estar errado em número assim, toda a folha, contando inclusive porteiro, contando 170, 180 mil, por aí. Então é a informação que veio da federação, né? Mas... A do São Paulo acho que é a mais baixa, 130 parece. 148, o presidente me confirmou na última sexta que a gente esteve lá. De qualquer maneira, se você comparar com números da dupla Grenal, é uma diferença abissal. Não tem. O jogador da dupla paga. A gente fez um cálculo esses dias que um jogador da dupla paga o campeonato todo e sobra mais a metade para seguir ainda. Tem uns Agora, dois, assim, né? É uma diferença muito grande, uma diferença financeira muito grande. A própria divisão de cotas, a gente não vai entrar no mérito se está certo ou não. Mas enquanto o Grêmio Internacional, por exemplo, ganha 14 milhões do gauchão, o time interior ganha 1. Aliás, nós aqui que brigamos, né, por causa das cotas que a Rede Globo paga para Corinthians, Palmeiras, Flamengo, Vasco e tal, Fluminense, né, nós também temos que reconhecer essa briga dos clubes do interior, que é a mesma demanda. Rogério, eu te diria não digo que seja igual, mas tinha que aproximar mais esses valores. Eu te diria uma coisa assim, sem medo de errar. Sim. Da forma que está a primeira economia do nosso país, do Estado. Novo Hamburgo sempre foi um polo calçadista, capital nacional do calçado. Deve ter 2 empresas de calçado hoje no Novo Hamburgo, se tanto. O futebol do interior tem os dias contados, se continuar nesse ritmo. Isso é uma opinião minha, particular. Ninguém vai fazer milagre. Ninguém vai ganhar na Mega Sena para arrumar. E, além disso, todos os clubes do interior estão mergulhados em processos trabalhistas e cíveis. Não basta hoje tu manter o que tu gasta. Tem o passado que vem batendo na porta e tu tem que pagar porque ele é ordem judicial. Né? Então, aí penhora a renda. assim como no Novo Hamburgo, bloqueio judicial em conta de clube, assim como no Novo Hamburgo, a coisa ela está extremamente complicada para não... O Novo Hamburgo mantém o ano inteiro a atividade, presidente? Eu acho que é o único clube gaúcho que nunca parou o segundo semestre. Nós temos escolinhas, categorias de base lá de montão, né? Sempre jogou copinha, sempre teve alguma atividade. Mas eu não posso te dizer se esse ano vai ser o ano todo. E ontem estava cheio, né? De novo, né? Pois é, o componente renda, até que ponto influencia? Ontem 2 mil torcedores em torno disso, que é um número bem expressivo do Novo Hamburgo, né? O componente renda influencia a que ponto nas finanças do clube? Muito pouco. Muito pouco. Tu tem aí 2 mil pagantes. Tu tira 550 associados que não pagam, que pagam R$30 por mês. Tu tira idosos e estudantes que pagam 15. Digamos que te sobre R$1.200 a R$30. Com despesas de federação, mais as despesas normais de segurança, alimentação, concentração, premiação. Se foi a renda e... Já estamos devendo. Na verdade, são jogos com o Grêmio e Inter que é o que a gente... tirar, a esperança, o que é a esperança? A nossa esperança é chegarmos no jogo do Grêmio, digamos que continuar na liderança, que vai acontecer isso. Né? Mas no momento que o clube continue nesse momento bom, a gente pensa em colocar umas arquibancadas móveis atrás das 2 goleiras. Sim. Mas para te botar 50 metros de arquibancada com 8 degraus, são R$30 mil a locação. Mil ingressos, teoricamente. 1.200 ingressos. O jogo contra o Grêmio, o preço do ingresso vai um pouquinho maior também, né? O Novo Hamburgo definiu no início, é 30 e o Grêmio 50. Não tem mudança. Agora, se fui a Rio Grande, o ingresso lá é 40. Os caras fizeram 98 mil de renda contra o Novo Hamburgo. Eles têm um esquema diferente de associados. Sim. Né? Os associados do Novo Hamburgo, o que representa hoje essa arrecadação mensal? O Novo Hamburgo hoje, Rogério, ele tem 550 associados arredondando a R$30. Não é uma fortuna. Só que o seguinte, Novo Hamburgo, ele tem uma coisa boa, que tu possa fazer um time, por exemplo, o jogador, ele sabe que a vitrine maior é perto da capital.
Eu vou até colocar uma coisa para vocês. Vou dar um exemplo de vocês que são cronistas. Sim. Vocês saem daqui para ir a Pelotas, a Rio Grande, olhar um jogo, ou vocês vão a Novo Hamburgo? Novo Hamburgo vai a Novo Hamburgo. Só que, por outro lado, a população de Novo Hamburgo, ela é muito Grêmio Internacional. Pela proximidade. Pela proximidade. Né? Eu estava conversando com o João Paulo. O João Paulo, a gente conversou com o padre, que tu vai ter assim, e ele disse, cara, eu até queria agradecer, porque realmente está acontecendo isso. Ele está sendo muito visado, muito sendo muito solicitado, a publicidade dele está enorme, ele está muito feliz. Está em evidência, né? Ele está jogando bem. Está jogando bem e é o 9 que todo mundo precisa. Né? Então, isso nos ajuda. Mas, por outro lado, tem a proximidade, Novo Hamburgo tem muito gremista colorado, tem camarote no Grêmio, no Inter, tem isso, aquilo. E o torcedor Só para concluir, que me falaste dos associados. Sim. Aí o que acontece? Ele paga R$30 e tem ingresso gratuito. Terminou o campeonato, mais da metade para de pagar. Aí fica inadimplente. Isso é uma situação que os clubes enfrentam, de fidelizar o seu associado para que fique pagando o ano inteiro. É uma situação difícil. Se quiser fazer um campeonato mais seguro, assim, em termos financeiros, Veranópolis, 4 meses, fechou. Estádio municipal, né? Estádio mas não é o ideal também para o futebol. Não é, lógico. Né? Não é o ideal para o futebol. E o Novo Hamburgo é um clube azarado ao longo da história, né? Pela proximidade de Porto Alegre. Os melhores times do Novo Hamburgo, na época do Floriano, anos 40. Várias vezes vice-campeão estadual, mas tinha um rolo compressor do Internacional. E mais recentemente, agora o Novo Hamburgo beliscou uma Série B, chegou a um quadrangular de uma Série C, quase subiu, faltou um pontinho, 2 pontinhos. Estaria na Série B, dificuldade. Quanto tempo ficamos fora de Série B, Rio Grande do Sul? E agora, por últimos 2, 3 anos, o Novo Hamburgo iria enfrentar o Cruzeiro, numa etapa de quartas de final da Copa do Brasil. Vasco e depois Cruzeiro. Depois Cruzeiro. Casa cheia. E aí um vacilo de alguém lá, utilizaram o preto sem condições e foram desclassificados pelo... Na realidade, eles fizeram uma confusão. O Novo Hamburgo perdeu ali... 1 milhão. 5 milhões. 5 milhões? Nossa. Um de televisão só. Na realidade, o que aconteceu naquilo lá? Eu não fazia parte, então... o preto tinha encerrado o contrato dele. Iam renovar. Só que o preto é um jogador caro, até então. E aí, às vezes, puxa, eu vou esperar um pouquinho para renovar com o preto, porque se eu tomar 2 ou 3 lá, eu tô fora, e como é que eu vou pagar o homem? Só que daí, na volta, Novo Hamburgo foi bem lá. E alguém considerou que o jogo que ele ficou fora teria cumprido. Cumpriu 2, ficou 2 fora. Só que o jogo que ele estava sem contrato não vale para cumprir. Sim, claro. Né? E foi avisado, o Chico Noveleto desceu lá embaixo, avisou não sei quem, não cabe a mim também tá julgando, né? Sim. Foi avisado, papapá. Para não colocar o jogador. Para não colocar, porque ele estava suspenso. Então, alguém garantiu que estava tudo certo, não sei quem, como foi. Agora, se fosse... Tem que descobrir quem é o advogado esse que garantiu. Eu sei o que o advogado. Eu não sei se foi advogado, dirigente, alguma coisa. Não, se isso acontece comigo hoje, eu vou lá no vestiário e pego o rapaz pelo braço e tiro. Claro. Não vamos correr o risco. Na dúvida, né? Na dúvida, não ultrapasse, né? Agora, o meu me lembrou que nós estamos muito tempo sem time na Série B, em compensação, nós temos que ter 3, né, cara? 3 times na Série B. Isso é importante. Isso aí tá é verdade. Não começou a Série B ainda, o Internacional não pisou na Série B. 88, última vez. Estava no Novo Hamburgo, Pelotas e mais um, Caxias. Só para te lembrar que o Internacional não jogou nenhuma partida da Série B. Olha, como ele vai abandonar? Se alguém não jogou ainda. Se alguém quiser nos dar a vaga, a gente vai para B. O Inter, de repente, não vai jogar. Não, o Internacional ainda não jogou. Tá, e qual foi a última vez que um time daqui jogou a Série B? De Porto Alegre? O Grêmio. Porto Alegre, Grêmio. Quando caiu, né? 2005. Porto Alegre foi o Grêmio. Agora, do Rio Grande do Sul, não, né? Acho que não. 88. 88. Não, 3 não. Estou dizendo a última vez que nós tivemos a Série B. Acho que foi o Grêmio. Porto Alegre? Não, Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul. Assim foi o Grêmio, né? Eu acho, né? 95 para cá, não sei se o Juventude estava O Brasil teve ano passado. É o Brasil. Juventude. É verdade, é o Brasil. Não, estamos bem representados na Série B. Claro. Eu vou falar de novo. Eu vou falar de novo. Eu vou falar de novo o que eu disse no primeiro programa. O que não ficou bem claro para ti?
Não é o Inter que caiu, é a Série B que se valorizou com a chegada do campeão mundial. É assim que funciona. As crianças também Vou deixar brigam as lá. coisas bem claras. Hein, presidente? Luiz Fernando Veríssimo. As crianças brigam também lá. Como é fácil enganar os outros. Não vai enganar ninguém. Mas é uma discussão saudável. Claro que sim. Se ela ficar nesse patamar, ela é saudável. É. Mas vamos fazer o seguinte, vamos ouvir o recado da Elaine, que eu tenho certeza que é melhor de tudo. Elaine pega 2 ônibus para trabalhar. Passa o dia de pé na loja. Depois, mais 2 conduções para voltar. Sabe o que ela faz quando sai do expediente? Baixa o braço. O Sesc tem muitos jeitos para você ser feliz. O Circuito Verão de Esportes é um deles. As inscrições para participar das competições já começaram. Beach soccer, futevôlei, vôlei de duplas, basquete, handebol e câmbio de areia. Vá até o Sesc ou acesse o site. É isso aí. Olha, esse final de semana, terminando o Circuito Verão de Esportes 2017 do Sesc, com uma atividade das campeãs regionais em Torres, sábado e domingo, dias 11 e 12, e sendo que no dia 11 à noite, o show do Titãs, show aberto ao público, gratuito, lá na Praça da SAPT, em frente à SAPT, a Sociedade Amigos da Praia de Torres. Ficou essa questão que nós colocamos a imagem no início aí, e que o Davis, de novo, vai trazer o lado torcedor aí na história. Fala, Davis. Na verdade é o seguinte, eu não tinha, na hora do lance do Grenal que aconteceu, é o lance do Jeromel e do Brenner, eu realmente não tinha visto nada. Hoje o meu amigo Bagé resolveu me mandar uma foto e botou que aquilo ali foi acidente. Sim. Ele não foi irônico, ele botou acidente, a opinião do Bagé. Eu olhei a foto, e aí começamos eu e o Bagé a falar no nosso grupo, e eu disse para ele que pela foto, a impressão que eu tinha que o Jeromel já estava lá em cima e que o Brenner entrou embaixo dele. Não demorou um pouquinho e me mandou o vídeo. Vendo o vídeo, para mim ficou mais claro isso. Eu não estou dizendo, não é porque é Grenal, porque foi Grêmio. Vamos dar uma olhada no vídeo, então. A impressão que eu tenho é que o Jeromel já está lá em cima, você olhar, o Jeromel também corre o risco quando ele levanta o braço. Só que ele está lá em cima. Ele corre o risco de acertar o Brenner. Exatamente, só que ele já está lá em cima e o Brenner vem e acerta ele embaixo. Vamos ver o vídeo que vocês vão ver. É. Olha lá, essa é a foto. Essa é a foto. Essa é a foto, aí tu vê o braço do Jeromel acima, a impressão que tu tem assim, ó. Pô, se ele errar, ele vai dar na cabeça do Brenner, ele está assumindo o risco. Correto? Nessa foto. Ali ninguém é anjo numa jogada dessa. Não. Nessa foto não, mas eu assim, ó. Eu peço que o Lenine que está lá, que mostre o vídeo, para a gente ver e vamos tirar essa dúvida. Na minha opinião... De repente o vídeo não tira a dúvida e põe dúvida. Pode ser também. Nós ficamos na dúvida com o vídeo do pênalti do Paulão, que só foi esclarecido com a imagem de trás do gol. No vídeo, assim, ó, nessa primeira imagem, tu fica na dúvida. Tu não consegue tirar essa agora. Olha a segunda agora, quando ela vem de perto. Olha o cotovelo do... Peraí. Olha o cotovelo do Jeromel. Já tocou na bola, Rogério. Olha lá. Olha lá. Olha quando ele chega lá. Não, ele está subindo. Tá, mas olha como é que está subindo. Olha como é que está subindo. Ela passa acima olha aí. Tá ali, ó. Mas o cara entra embaixo nele. Tá, mas vem cá. Mas olha lá, ele vai no peito dele. Se pega o cotovelo do Jeromel no Brenner, arranca a orelha dele fora. Mas o Jeromel correu. Não, observa o seguinte, tanto o Brenner vê que o Jeromel vai chegar com o cotovelo, que ele vira um pouco a cabeça, olha aqui, ó. Ele vai, ele tira ali, ó. Ele vai agora, ele vira. Olha lá. Ele já está com o braço na frente antes do Jeromel chegar nele. Mas vem cá, o que o atacante vai fazer com a chegada do zagueiro com o cotovelo por cima? Seguinte, o Jeromel também, com o braço assim, ele também assume o risco. Agora que é o cabeceio. Ok. Agora que é o cabeceio. Tu vendo ele assim, ó. Tu diz, olha lá. Ali ninguém, a bola não chegou ainda. Agora que chegou a bola. Na cabeça dele. Ele está vendo que ele está abaixo do Jeromel, que ele não vai chegar na bola, Rogério. Isso para mim está claro. Mas, o Jeromel está na cima dele. Mas o Jeromel está chegando com o cotovelo, como é que tu quer que o atacante vá se proteger? De que jeito, Davis? Ele não está vendo que ele não vai chegar na bola. Olha lá, ele os dois. Não vai chegar na bola. Mas os dois estão indo. Dele ali, ó. Mas claro, mas ele está tentando. Pelo amor de Deus. Para mim, TANM, tentativa de agressão moderada mútua. Como é que é? Por favor, vamos ver. Como é que é? Tentativa de agressão moderada mútua. Claro. Ou seja, troca de gentileza. Troca de gentileza. Mas claro, evidente. Não foi nada desse. O que houve? Não foi nada. Eu vou até admitir que o Jeromel também assumiu o risco e poderia ter machucado o Brenner. Claro. Mas o Brenner também entrou. Os dois entraram. Mas os dois entraram, mas é isso que eu estou dizendo. Isso mas não foi um lance assim. Eu bati nele. Não, ele deu nele.
Pegou na costela. Mas os dois foram para disputar o espaço, os dois foram para dar. É que um tá com o cotovelo para cima e o outro tá com o cotovelo para baixo. E ele entra na costela dele. Sim, porque se não entra na costela, o Jeromel entra na orelha dele. Não. O Jeromel já tinha passado a Ah, para, Davis. Davis, aí, me desculpe, Davis, me desculpe. Que ele corre o risco de machucar ele. Aí, como já tinha passado, ele só não chega porque o Brenner escorou ele antes, rapaz. Davis, isso é futebol, não é balé, Davis. É? Olha lá, ó, ele só não chegou com o cotovelo no Brenner porque o Brenner escorou o corpo dele antes e o Jeromel veio para trás. Claro, tem nada a ver um lance com o outro, mas o ano passado no Grenal disseram que aquele lance do não, agora vai puxar, agora vai. Tu quer retroagir 2016 de novo? Agora ele terminou o ano. Agora 2016 foi um excelente ano. Isso é um sofisma. O Zago está provando que o Internacional 2016 acabou, não tem mais. O ano terminou em fevereiro. Agora também já virou. Entendeu? O fanatismo de um lado já veio o fanatismo do outro lado. O Zago está mostrando que terminou 2016. Começou o ano em fevereiro. Há pouco tempo ele. Já queriam tirar ele. Sim, mas começou em fevereiro. Começou a terminar o time em fevereiro. Entendeu? Já mostrou um bom futebol no Grenal. Cara, eu acho que foi risco assumido dos dois. Ok. Agora, eu tenho uma outra opinião particular sobre isso. Tem muitos árbitros que na ânsia de deixar o jogo andar, não pune o jogador. Nós tivemos lá em Rio Grande na última sexta, inclusive botaram um rapaz para apitar o jogo em Rio Grande, o primeiro jogo dele na Série A. E o cara, o meu lateral esquerdo, ganhou na bola, tocou a bola do lado e o cara veio e repartiu ele deu vantagem. Só quase quebrou a perna do cara. Aí não tem punição. Não pode dar vantagem. Sabe? Então, muitas vezes segue porque venceu. Só que eu acho que a gente precisa medir o peso da falta, o tipo da falta que foi feita. Não, sem dúvida. Mas essa me parece que é uma orientação para a arbitragem brasileira de que conforme for o lance, se for de agressão efetivamente, independente do time ter, a não ser que seja uma vantagem explícita de sair o gol, evidentemente. Mas se é um lance de meio campo, de lateral, alguma coisa nesse sentido, tem que parar, mesmo que tenha havido a vantagem, e dar a punição, cartão vermelho ou cartão amarelo, conforme o caso. Agora o primeiro erro está aí, né? Não pode um árbitro fazer a sua estreia com o líder do gauchão, né? Tem que respeitar o líder, né? Pois é, mas olha, eu até gostaria de trazer o Luiz Fernando Gomes Moreira, que é o presidente da Comissão de Arbitragem, aqui para a gente falar sobre isso, porque eu sou um crítico contumaz dos árbitros de futebol. Eu não conheço quem esteve lá. Não, eu digo assim, eu não conheço quem esteve dentro jogando futebol competitivo em algum momento da sua vida que não tenha um pouco de bronca com a arbitragem. Sabe? Até porque tu vê teu lado normalmente. Exato. Só que eu acho, Rogério, que o futebol hoje ele é muito mais violento do que ele era. Ah, sim, até porque ele é mais muito difícil. mais folgado. E quanto menos tu coibir a violência e tu der, essa violência do campo, ela está refletindo na arquibancada. A gente tem aqui uma discussão de duas pessoas que entendem futebol, de um lance ali que é complicado tu olhar. O senhor está sendo bondoso agora, presidente. Obrigado. O senhor está sendo bondoso. Duas pessoas que entendem de futebol. O O senhor está sendo muito gentil aqui, essa dúvida. Duas pessoas que estavam na discussão. Fora as outras lendas do esporte. Que esses dois entendem de futebol aqui, o senhor está sendo generoso. E eu estou tendo hoje o prazer de conhecer o Bel, que eu só ouvia na Guaíba. Nelson, bem-vindo ao bullying. Bem-vindo ao bullying. É isso que ele acabou de falar. É contagioso o bullying. Claro. Mas, Rogério, concluindo esse assunto lá de Rio Grande, para mim, a surpresa até, porque tu sabe que Rio Grande sempre é fumaça. Né? Sim, sim. Eu não sei se pelo momento do Novo Hamburgo, mas para te sair depois sempre é preocupação, porque a torcida é apaixonada. E no jogo, independente do erro do juiz, que errou para o outro lado também. Sim. Né? Mas eu não falo em termos técnicos da arbitragem, eu falo em termos de disciplina. O Novo Hamburgo, no final do jogo, fez uma rodinha lá e foi aplaudido pela torcida do São Paulo. Novo Hamburgo cruzou toda a cidade, foi no Hotel Atlântico jantar, voltou, ninguém abanou pro ônibus. Uma maravilha, coisa que eu não esperava. Eu esperava xingamentos, essas coisas no mínimo, mas
Eu tenho que parabenizar a torcida do São Paulo. A torcida do São Paulo de Rio Grande é sensacional. A torcida do Agora, Grêmio é fora de série. a questão da arbitragem, presidente, é que às vezes o fundamento técnico também leva a uma agressão e acirramento dos ânimos. Exatamente. Nós tivemos lá em Veranópolis, na primeira rodada, foi um absurdo o árbitro não ter expulsado o goleiro do Veranópolis. Em cima do lance, jogador do Inter. Porque mesmo que o Diego já estivesse com o lance parado, o impedimento, foi uma agressão ao Diego. E isso parece que transitou em julgado. Eu nem sei se o árbitro foi punido naquele julgamento tal que teve, né, que era o julgamento também da briga da torcida internacional. Não teve nada. Eu assisti domingo Brasil e São Paulo de Rio Grande. Tá? O jogador do São Paulo deu um pisão no menino, como é o nome? Marcinho, do Brasil de Pelotas, que tinha sido o autor da jogada do pênalti, né? que depois ele fez o gol no rebote do pênalti. Que não foi ele que bateu, diga-se de passagem, né? Mas pegou o rebote dentro da área. Ele fez uma jogada onde o jogador do São Paulo, e não tem como a arbitragem não ver. Aliás, agora eu vou dar um... Eu acho que não foi pênalti. Assim não, a questão do pênalti ali que o árbitro... Aí também vem... É lógico, a gente fala na frente de uma televisão, né? Também tem que levar isso em consideração. Mas o lance... Mas acontece o seguinte, raras são as situações, nós tivemos uma agora, essa do Voaden no lance do Paulão, onde a situação da jogada conspira contra a arbitragem, tanto contra o árbitro como contra o auxiliar. Tá? Agora, esse lance que eu falei, acho que era o Roger Goulart, o árbitro da partida lá no Bento Freitas, em Pelotas. Era isso, né? Pô, na entrada da área, o jogador entrando de lado, solando, calçando, tanto que o Marcinho teve que sair de campo, lesionado. Não jogou mais. Como foi o caso do Diego, lá na primeira rodada. Então, esses lances, eu não posso absolver a arbitragem, porque o árbitro tem uma visão muito mais privilegiada, melhor do que qualquer um de nós, com todas as câmeras que possam ter. E aí é que vem essa questão da inexperiência do árbitro. Será que, como disse o Belque, jogo do líder lá em Rio Grande era para botar um árbitro estreante? Então, essas questões que a gente não sabe, que são de dentro da comissão de arbitragem, de dentro da federação, Rogério, é que eu quero falar aqui. Para mim não tem problemas, né? A informação que chegou até nós pelo São Paulo de Rio Grande, que a gente não foi atrás também, porque não ia adiantar, que era a estreia do rapaz. Daqui a pouco eu posso, na Série A, né? Eu posso estar cometendo um equívoco com a informação que eu tive, né? Para não criar problema. Mas é bom até que o Luiz Fernando venha para a gente até discutir esses critérios, né? O Bagé já falou muito sobre a falta de apoio e infraestrutura. Falta de renovação. A falta de renovação. Que a renovação está acontecendo agora. É por isso que está sendo dessa maneira. O Novo Hamburgo teve só o Voaden em um jogo dos 6 jogos. O resto, todos os árbitros que eu não conhecia ainda. Agora contra o Grêmio será ele, com certeza, né? Mas eu queria... Mas eu queria... Eu queria fazer uma colocação, já que tu estivestes lá ontem, a respeito dessa violência. Tu viste a forma que o zagueiro entrou no Júlio Santos? Foi. Minha opinião, cartão vermelho direto. Ele puxou e deu um amarelo pro cara, e aí ele deu o segundo porque o cara tinha amarelo. Já estava amarelado. Mas é um caso de polícia o que o cara fez. Se eu estiver exagerando, tu fala. Sim, por favor. seria direto vermelho. É direto, não tem. Ele estava com medo, vai que o E olha, ele não quebrou a perna, no tornozelo do Foi muito forte porque chegada. ele estava mais com o pé no ar. Chegou por cima, foi horrível. Foi. Agora, presidente, o Novo Hamburgo montou uma máquina para 3 meses. Quais jogadores têm contrato pós-gauchão? Terminou o gauchão, desmancha tudo e faz um time novo para a Série D. Eu vou discordar um pouquinho de ti, Bel, que não é uma máquina. É um time razoável, comum, que encaixou. Mas é um time rápido, né? É um time que encaixou. Mas é um time rápido. E quando um time encaixa, as coisas começam a acontecer, tu começa a te sentir mais confiante, tu rende mais, tu faz as coisas com mais certeza, né? E encaixou. Agora... Nós precisamos deixar terminar o gauchão. A maioria dos atletas tem contrato até abril. Né? Por isso que eu falei antes até da dificuldade de se ver a Série D. Porque tu vai precisar renovar com esse pessoal, se tu quiser. Tu vai precisar reforçar um pouco, fazer mais grupo. E aí é que é onde... E a dificuldade, né, Rogério e companheiros? Porque aí tu renovas, esses jogadores se valorizam, eles são convidados para jogar na Série C, ou na Série B, até mesmo. Aí para ficar com eles tem que pagar o dobro. Tu tem 6 jogos de garantia só 3 em casa. A primeira fase da Série D.
Aí tu paga bem mais para 3 jogos em casa, para 6 jogos no máximo, ou no mínimo. É Isso dá 60 dias? Desmancha tudo, né? E tu tem que fazer contrato de 90? Vai ser um outro Novo Hamburgo, infelizmente. Por aí vem aquela questão que disse o presidente, aí precisa ter patrocínio, precisa arranjar patrocinador para isso. E hoje, se arranjar um patrocínio, é muito complicado. Não é fácil, a gente sabe que não é fácil. É verdade. É verdade. A gente aqui sabe que não é fácil. Voz da galera, diga aí, voz da galera, quem é que nos procurou pelo WhatsApp 999-817700. O Antônio participa conosco e diz o seguinte: o movimento do Jeromel é muito mais violento, pois o risco é na frente. Se pega, ele nocauteia o adversário, é o que manda aqui o Antônio, dizendo que o risco que o Jeromel assumiu é bem maior. Participa conosco o Everson de Gravataí e diz o seguinte: o Nelson está certo, o Inter ainda não pisou na Série B, vai ter reviravolta por aí, diz ele. Vai ter. O Adirson Cardoso participa e diz: este programa é show. Está participando conosco e acompanhando. O seu Adirson é aquele que eu encontrei lá no Zafari e que eu falei aqui na semana passada. Seu Adirson Cardoso, que estava acompanhado da esposa e dos netos. Quero ver se eu me lembro do nome dos netos. É o Theo e a Isadora. Exatamente. Um abraço para o seu Adirson. Participa com a gente também o Tiago e pede para mandar um abraço para o pessoal lá de Ji-Paraná e diz que está muito triste, né, com essa notícia aí do Pedro Jeromel fora da estreia na Libertadores. É o que participa conosco aqui também o Tiago. Aliás, só fazendo um parênteses, nós vamos falar mais amanhã e quarta-feira. O Inter joga quarta pela Copa do Brasil contra o Sampaio Corrêa em São Luís, do Maranhão. Já tá lá. E o Grêmio está chegando lá. Como é o nome da cidade, Diogo? Barinas. Barinas. Chega às 8 da noite. Início da noite. Estádio é 5.000 pessoas. É uma cidade muito pequena. E vamos falar justamente sobre essas ausências do Grêmio, porque não é só o Pedro Jeromel, é também o Maicon que não viajou e que também não joga. O que mais que nós temos? O Anderson de Sapiranga, ele mandou uma pergunta para o presidente Juarez. O Grêmio e o Inter, em algum momento, ajudaram o senhor? Não, até agora não. Até porque a gente também não pediu, né? Temos que fazer isso, mas sempre nos contatos que a gente teve, assim, sem interesse de alguma negociação, mas não tivemos ajuda, talvez até porque não pedimos, a gente não sabe qual seria a reação, né? Mas teve algum jogador negociado com a dupla Grenal, não? Não. De empréstimo, nada para esse campeonato? Não. O Carlos, né, de Sapucaí, ele participa conosco e diz o seguinte: o Inter não contratou o Marcelo Cirino. Precisa contratar outro atacante? O Inter desistiu oficialmente do Marcelo Cirino porque o Flamengo inscreveu o jogador para a Libertadores ontem ainda. Né? Mas o Flamengo, será que ele vai fazer a opção de compra pelo Cirino? Porque é uma grana, né? Bom, mas... o contrato do Atlético Paranaense com o Flamengo prevê... O problema é que é Atlético Paranaense. Né? Nós falamos esse ontem. É o grande problema, mas é uma grana preta para ficar o jogador, que seria banco. Não entendi o negócio do Flamengo. A verdade é que me parece que o Internacional não conseguiu fechar todas as pontas, especialmente com o Atlético Paranaense. Está disponível no Walter, né? Rescindiu com o Goiás, Walter. Quem sabe o gordinho Walter com 106 quilos, de repente perdeu aí um. Bom jogador. Bom jogador. Explica por que o Walter rescindiu. O Walter deu uma bocha num treino. Não, uma cabeçada. Colega dele. Uma cabeçada. Não deixa de ser uma boa bocha. Uma bocha de cabeça. Pontapé. A bocha é redonda. Uma bocha redonda também. E pior, disse que não se arrependia do que tinha feito. É. Declaração dele que ele não se arrependia, o presidente afastou ele, né? E agora rescindiu o contrato, né? Mas o Walter é aquilo que a gente sabe. Até que ponto a relação custo-benefício com ele. Exatamente. Até que ponto ele vai ser solução, até que ponto ele vai ser problema. Parece que se não tiver um trailer de cachorro-quente ou cheeseburger perto ali, de bolacha, aí tá tudo... O Novo Hamburgo já não dá, tem o Pica-Pau Lanches lá. O Circuito Verão Sesc de Esportes 2017 realizou etapas em 23 cidades gaúchas. As modalidades foram basquete de areia, beach soccer, handebol de areia, voleibol de duplas, todas no masculino e no feminino. O futevôlei masculino e o beach câmbio misto. E agora as equipes campeãs das suas etapas vão disputar a grande final, dias 11 e 12, próximo final de semana, em Torres, que vai ter como atração cultural o show dos Titãs, que é aberto ao público. Se você quiser mais informações,
Acesse sesc-rs.com.br/circuito ou então no Sesc da sua região. Sesc, a força do sistema Fê Comércio ao seu lado. Presidente, e aí, como é que o Novo Hamburgo está pensando esses 2 jogos fora de casa para depois retornar ainda nesse embalo para enfrentar o Grêmio no Estádio do Vale? O Novo Hamburgo está pensando esses 2 jogos como pensou todos os outros. Né? Muita cautela, muito respeito aos adversários. É o Cruzeiro em Gravataí e o Ipiranga em Erechim. Muito respeito, que nem sempre foi até agora. Não se muda nada. Eu acho que o Cruzeiro, por exemplo, poxa, eu no domingo eu estava escutando o Cruzeiro dando uma secadinha para ver se ganhava do Caxias, né? Sim. Pô, deu 2-1 pro Caxias, eu parei de ouvir. Aí no outro dia eu fiquei sabendo que o Caxias conseguiu empatar os 49. Então eu acho o time do Cruzeiro muito bom time, tem algumas individualidades, sei lá que eu vi o Reinaldo, tem um atacante do lado esquerdo. Thiago Alagoano, muito bom. Thiago Alagoano, esse aí. Até porque o Benhur é meu colega lá, a gente conversa bastante, né? Então, cada jogo para mim é uma história, não existe jogo jogado. Mas são os 5 jogos que faltam, é Cruzeiro, Ipiranga, Grêmio, Brasil e Veranópolis. Brasil fora e o Veranópolis em casa. Grêmio em casa, Brasil fora e Veranópolis em casa, a última. Esse jogo do Ipiranga é um jogo dificílimo, porque o Ipiranga pode ser o jogo do tchau, né? Pode ser, mas o Ipiranga eu vejo tem um campo bom, grande. Mas o time tem uma certa rapidez, né? Uma certa rapidez, não, o time voa. Né? O time voa. Então, é basicamente em cima disso. Eu acho que o Beto conseguiu, com o grupo que ele tinha, criar um modelo que o Novo Hamburgo sai bem de trás. Ontem no jogo mesmo, tu teve a oportunidade de ver, eu via o Passo Fundo tocando bastante bola, mas aqui no meio campo, na intermediária, troca rápida. Exatamente. Na frente, o Novo Hamburgo hoje, ele tem a condição de fazer isso. Ele pode esperar um pouco o adversário e sai rápido para tentar sair. Não, e o Beto ontem ele neutralizou a jogada forte do Passo Fundo, que seria pela esquerda com o Saldanha. Ele trocou o lateral, né? Saiu o Léo e entrou o Ângelo. Mais rápido. Muito bem. Guri. Foi sensacional. Interessante que os pontos são cumulativos, essa vantagem que o Novo Hamburgo tem em chegando numa eventual final do Gauchão, a chance de decidir em casa é fantástica. Exato. Imagina que renda a decisão em casa no Estádio do Vale, Novo Hamburgo. E outra coisa, para o nosso primeiro objetivo de ser campeão do interior, acumula todos os pontos, né? Sim, outra coisa, tu lembra a última vez que aconteceu isso, né? Um time do interior decidir em casa, eu acho que foi aquela do 15, o Inter, né? O 15, o 15 de Campo Bom. Não, o São Luís de Juí decidiu um turno para o Internacional. Um turno, mas não o campeonato. Foi o 15. Foi 2-0 pro Inter, depois da prorrogação, né? Mas que foi no ano que eu comentei com vocês que se o Novo Hamburgo tivesse ganho do Grêmio ia jogar com o São Luís, porque aí trocava. Sim, exatamente. Aliás, aquela prorrogação que foi a prorrogação camiseta de física, nem de manga curta. Contou a virada. Eu nunca vi. Tudo junto. As duas. É corrido, né? Tempo corrido. Tá, mas tudo bem, mas teve outro aí que no Olímpico teve a compensação também. Isso acontece. Qual foi? Não te lembra mais qual foi? Não lembro. Foi Grêmio e Pelotas, né? O jogo teve 70 minutos, não foi esse? Qual foi tempo teve 70 minutos? Teve um jogo com glória, complicado. Não foi o jogo do Grêmio e Caxias, que o Márcio deu 7, 8. Foi. O Grêmio e Caxias também, o Márcio Stein. O gol do Rafa Marques, eu acho que empatou lá no desconto. Então, bronca de... Não, essa bronca de torcedor... recebe. Isso aí é... Mas aquilo ali, assim, mas aquela história, até estou lembrando agora desse jogo que está falando, mas não teve a desculpa a explicação do juiz, FIFA na época, né? Dizendo que contava o tempo corrido. Nunca vi isso, nunca aconteceu isso. Aí ele deu 2 minutos menos. Mas tu já viu também tempo de acréscimo de 7, 8 minutos? Claro que já. Já. Sim, quando tem parada técnica, né? Quando tem parada técnica, enfim. E aqui, eu acho que não foi 7, acho que foi 5, não foi aquela que o Damião debochou, 1, 2, 3, 4, não foi essa aí? É esse jogo que vocês estão falando? Foi em Caxias, eu acho que é isso aí. 5 minutos, que hoje é comum 5 minutos. A banca paga e recebe, tem erro pró, eu vou fazer um pedido hoje aqui, ó. O Nelson disse que o Inter não vai jogar a Série B, né? Não, o Inter não jogou. Não bota a palavra na minha boca. Mandando assim, então tá. No dia que isso acontecer, nós vamos fazer uma homenagem especial à estreia do Inter na Série B. Isso aí é livre de cada um. Tu tem experiência nisso, tu pode dizer melhor que eu como é que claro. Tu quer fazer difícil, por isso eu posso contratar uma consultoria. É difícil, não vai voltar tão fácil. Só estou dizendo, é difícil. Quer levar as crianças lá para passear um pouco, presidente? Quer levar as crianças para passear um pouco? Rogério, fica tranquilo, Rogério. Esse ano sobe em 9 também, sobe em 15.
Voz da galera pra gente encerrar. O Cláudio José diz assim: boa tarde, sempre ligado no programa aqui em Gravataí. Um forte abraço para todos vocês. Também está participando conosco aqui o Emerson de Cachoeirinha. Diz que vai chamar o Davis, para rezar junto com ele, porque com o Bressan só com oração. Isso é verdade. Obrigado. Não te preocupa que ele não vai jogar. Não, vai jogar o Rafael Thierry. Só quero dizer assim pra vocês aqui, ó, eu não entendo nada de futebol. Eu disse que o Novo Hamburgo é o melhor time do campeonato desde a segunda rodada. É verdade, é verdade. Então, representante do Novo Não Hamburgo. é representante do Novo Hamburgo. É bom Tá futebol, dizendo. um time que joga rápido e joga bonito. Joga bonito também. Presidente Juarez Radaeli, muito obrigado, cumprimentos pelo trabalho. E o Novo Hamburgo está, né, também dentro do profissionalismo do futebol, criando uma nova formatação. A gente vai falar mais adiante sobre isso, não é? E realmente é muito importante, é o que a gente tem falado, que precisa o profissionalismo efetivo dentro dos clubes de futebol. Belk, mais uma vez, obrigado pela participação. Amanhã tu não está por aí, né, compadre? Amanhã não. Amanhã está fora, né? Amanhã é feriado mesmo, Quinta-feira. Dia Internacional da Mulher, o David está fora, mas é homenageado. Bullying de novo. Rogério, eu queria aproveitar para deixar um convite aqui, que eu só vejo esse rapaz lá, Sim, né? o nosso representante. Beco, o pessoal lá. Eu acho que no jogo do Grêmio agora vai todo mundo, né? Quem sabe? O jogo segunda-feira é sensacional. O jogo segunda-feira de noite. O Grêmio vai ser na quarta-feira. Quarta-feira é quarta-feira. 7h30. 7h30. Então está feito o convite. Tá? Muito obrigado. Esperamos vocês lá. Com Tá bom. certeza. Muito obrigado. Amanhã voltamos 13h ao vivo aqui pela TVU. Até amanhã. Consumidor RS, um programa que leva, através de entrevistas e reportagens, orientações qualificadas ao comércio, à indústria e aos prestadores de serviço para o aperfeiçoamento de suas relações com o seu público consumidor e a informação esclarecida dos direitos do consumidor ao telespectador para fazer valer o Código de Proteção e Defesa do Consumidor e exibido todas as segundas-feiras, às 22h30. Chega mais com Cláudio Andrade. Atração de sucesso no YouTube agora ganha as telas da TVU. Exibido todas as sextas-feiras às 21h. À frente do programa Chega Mais, o jornalista e publicitário Cláudio Andrade apresenta de forma descontraída em meia hora entrevista com personalidades variadas, direto dos mais importantes restaurantes e pubs gaúchos, juntamente com matérias especiais, principalmente que envolvam esportes radicais, onde o próprio apresentador participa. A Doxy é uma clínica odontológica multidisciplinar que oferece a você e a sua família um atendimento personalizado. Sempre preocupados com o seu bem-estar, trabalhamos com as mais avançadas e seguras técnicas disponíveis na odontologia atual. A estrutura da Doxy conta com 6 consultórios odontológicos totalmente equipados e um amplo estacionamento privativo, acessibilidade para cadeirantes. Possuímos uma equipe multidisciplinar e composta por profissionais altamente qualificados. Seu tratamento pode ser realizado todo no mesmo local, trazendo mais conforto e rapidez nos tratamentos. Nossa preocupação com a sua saúde e bem-estar é constante.
Nossa missão é atender suas necessidades e desejos nos mais altos padrões de qualidade, profissionalismo e responsabilidade. A equipe da Doxy Odontologia Integral está sempre pronta, de braços abertos para recebê-lo.